Nos últimos anos, investir no exterior deixou de ser algo restrito a grandes fortunas. Hoje, qualquer investidor brasileiro consegue abrir uma conta internacional em poucos minutos e comprar ativos globais com a mesma facilidade com que compra ações ou fundos no Brasil. Junto com essa facilidade, surgiu também uma nova narrativa no mercado financeiro, a ideia de que todo investidor inteligente precisa dolarizar parte do patrimônio. Mas quando um conceito começa a se popularizar muito rápido, vale a pena fazer uma pausa e pensar com calma. No mercado financeiro, poucas coisas se espalham tão rápido quanto boas ideias, e poucas coisas se distorcem tão rápido quanto elas. Então, surge a pergunta que realmente importa: investir no exterior é uma decisão estratégica de proteção patrimonial ou apenas mais um modismo financeiro que ganhou força nos últimos anos? A resposta, como quase tudo em finanças, não é simples. Investimentos internacionais podem desempenhar um papel importante na construção de patrimônio no longo prazo. Eles ajudam a reduzir riscos que muitos investidores brasileiros nem percebem que estão assumindo, ampliam o acesso à economia global e adicionam uma camada relevante de proteção ao patrimônio. Mas existe também um erro comum: tratar investimentos internacionais como se fossem uma solução mágica para a carteira, como se bastasse comprar ativos em dólar para resolver todos os problemas de diversificação e retorno. E é justamente aqui que a discussão começa a ficar mais interessante. Porque quando você entende a lógica real por trás dos investimentos globais, percebe duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que investir no exterior pode fazer muito mais sentido do que parece à primeira vista. E segundo, que fazer isso da maneira errada pode criar riscos que pouca gente comenta. Inclusive, esse é um dos pontos centrais do método que eu ensino na formação completa. A maior parte dos investidores tenta melhorar os resultados procurando o próximo ativo certo, quando na verdade o que realmente muda o jogo é entender como estruturar a carteira como um sistema, como combinar ativos locais e internacionais, como pensar em risco cambial, como distribuir renda fixa e renda variável ao longo do tempo. Se você quiser entender isso de forma estruturada, eu explico tudo passo a passo na formação completa. Mas por enquanto, vamos continuar a lógica aqui. Nos últimos anos, algo mudou silenciosamente na forma como o investidor brasileiro acessa o mercado financeiro. O que antes exigia estruturas complexas e volumes elevados de capital, hoje pode ser feito em poucos minutos por meio de uma plataforma digital. Abrir uma conta internacional, comprar um ETF global ou investir diretamente em empresas estrangeiras se tornou algo simples, rápido e relativamente barato. Essa transformação teve um efeito inevitável. Investir fora do Brasil deixou de ser um nicho e passou a fazer parte de conversas cotidianas sobre investimentos. Conceitos como dolarização de carteira, diversificação global e exposição a mercados internacionais passaram a aparecer com frequência em recomendações e discussões sobre alocação de patrimônio. Mas junto com essa popularização veio também uma simplificação perigosa. Aos poucos, começou a se consolidar a ideia de que investir no exterior é quase uma regra automática de boa gestão patrimonial, como se a simples exposição a ativos internacionais fosse suficiente para melhorar uma carteira. E, como acontece com muitas ideias que se tornam populares demais no mercado financeiro, essa também merece ser examinada com um pouco mais de cuidado. Uma das razões mais importantes para olhar para investimentos internacionais tem menos a ver com retorno e muito mais com estrutura de risco. O investidor brasileiro, muitas vezes sem perceber, concentra praticamente toda a sua vida financeira dentro de um único país. A renda está no Brasil, o imóvel está no Brasil, a aposentadoria depende da economia brasileira e, em muitos casos, a carteira de investimentos também está quase totalmente exposta ao mercado local. Isso cria um tipo de concentração que raramente é discutido com a devida clareza. Quando todo o patrimônio está vinculado ao mesmo ambiente econômico, político e institucional, qualquer instabilidade relevante nesse sistema acaba atingindo praticamente todos os pilares da vida financeira ao mesmo tempo. Não se trata apenas de volatilidade de mercado. Estamos falando de risco fiscal, risco regulatório, mudanças tributárias, ciclos econômicos e até incertezas jurídicas que fazem parte da realidade de qualquer país, especialmente de economias emergentes. É justamente nesse ponto que a diversificação geográfica começa a fazer sentido. Ao investir em ativos internacionais, parte do patrimônio passa a estar vinculado a outras economias, outras moedas e outros ambientes institucionais. Isso não elimina os riscos, evidentemente, mas reduz de forma significativa a dependência exclusiva do chamado risco Brasil. Mas essa não é a única implicação dessa escolha. Quando o investidor decide manter toda a sua carteira no mercado doméstico, ele também está limitando drasticamente o universo de empresas e oportunidades às quais pode ter acesso.
A Bolsa Brasileira, apesar de relevante dentro do país, representa apenas uma pequena fração do mercado de capitais global, aproximadamente 1% do mercado global. Nos mercados internacionais estão algumas das maiores e mais inovadoras empresas do mundo, companhias que operam em escala global, lideram setores inteiros da economia e capturam crescimento em diferentes regiões do planeta. Ao investir apenas no Brasil, o investidor acaba ficando restrito a um recorte relativamente pequeno da economia mundial. Quando observamos o desempenho histórico de longo prazo, essa diferença de escopo também aparece nos resultados. Nas últimas décadas, os principais mercados acionários globais, especialmente o mercado americano, apresentaram desempenhos superiores ao da Bolsa Brasileira. Isso não é uma garantia sobre o futuro, mas é um lembrete importante de que limitar toda a carteira a um único país pode significar abrir mão de uma parcela relevante do crescimento da economia global. Existe ainda um terceiro elemento que costuma entrar nessa discussão: a questão cambial. Para muitos investidores brasileiros, investir no exterior também significa ter parte do patrimônio exposta a moedas consideradas mais fortes, como o dólar ou o euro. Ao longo das últimas décadas, o Brasil conviveu com ciclos econômicos instáveis, períodos de inflação elevada e episódios recorrentes de desvalorização da moeda. Nesse contexto, manter uma parcela do patrimônio em ativos internacionais pode funcionar como uma camada adicional de proteção no longo prazo. Quando parte da carteira está vinculada a outras moedas e a outras economias, o investidor reduz a dependência exclusiva do comportamento do real. Mas é importante entender esse ponto com precisão. A exposição cambial não deve ser tratada como uma aposta especulativa sobre o dólar ou qualquer outra moeda. O objetivo não é prever movimentos de curto prazo do câmbio, algo notoriamente difícil até mesmo para profissionais do mercado. A lógica é estrutural. Adicionar uma dimensão internacional à carteira para que o patrimônio não dependa exclusivamente da moeda de um único país. O problema começa quando essa discussão passa a ser apresentada de forma simplificada demais. Nos últimos anos, a ideia de investir no exterior passou a ser frequentemente associada a uma promessa implícita de retornos superiores, como se a simples exposição a ativos internacionais fosse suficiente para melhorar automaticamente o desempenho de uma carteira. Mas o mercado financeiro raramente funciona dessa maneira. Ativos internacionais também passam por ciclos, enfrentam períodos de volatilidade e podem atravessar anos de retornos decepcionantes. Existe ainda um segundo equívoco comum: tratar a exposição internacional como uma espécie de aposta cambial. Alguns investidores acabam associando essa estratégia à expectativa de que o dólar sempre irá subir ao longo do tempo. E embora o real tenha historicamente passado por períodos de desvalorização, o câmbio também oscila, às vezes por ciclos longos e imprevisíveis. Por isso, a forma mais madura de encarar investimentos internacionais não é como uma estratégia tática para tentar capturar movimentos de mercado. É uma decisão estrutural dentro da construção de patrimônio. A função principal dessa exposição não é prometer retornos extraordinários, e sim ampliar a diversificação da carteira e reduzir a dependência de um único país, de uma única economia e de uma única moeda. Existe, porém, um detalhe importante que costuma ser ignorado quando a conversa sobre dolarização começa a ganhar entusiasmo demais. A pergunta parece simples, mas muda completamente a forma de pensar uma carteira de investimentos. Em qual moeda você vai gastar o seu dinheiro no futuro? Para a maioria dos investidores brasileiros, a resposta continua sendo o real. As despesas do dia a dia, o custo de vida, os compromissos financeiros e, em muitos casos, a própria aposentadoria estão vinculados à moeda local. Quando todo o patrimônio financeiro passa a estar concentrado em moeda estrangeira, surge um novo tipo de risco, o descasamento cambial. Se em algum momento o real se valoriza de forma relevante, o poder de compra local desse patrimônio pode cair temporariamente. Por essa razão, para quem constrói uma carteira pensando em aposentadoria ou independência financeira no Brasil, dificilmente faz sentido manter 100% do patrimônio em ativos denominados em moeda estrangeira. A diversificação internacional é valiosa, mas ela precisa conviver com outro princípio fundamental: alinhar parte da carteira à moeda em que a vida financeira efetivamente acontece. É por isso que, na prática, uma estrutura mais equilibrada costuma combinar essas duas dimensões. De um lado, ativos internacionais que ampliam o acesso à economia global reduzem a dependência do risco Brasil e adicionam proteção cambial estrutural. De outro, ativos locais, especialmente em renda fixa, que oferecem previsibilidade e estabilidade na mesma moeda em que as despesas serão realizadas. No fim das contas, não se trata de escolher entre investir no Brasil ou investir no exterior. Essa é uma falsa dicotomia que empobrece a discussão.
A construção de patrimônio no longo prazo costuma ser muito mais sobre equilíbrio entre diferentes fontes de risco, diferentes economias e diferentes moedas. Quanto mais robusta é essa combinação, menor tende a ser a dependência de qualquer cenário específico para que o patrimônio continue crescendo de forma consistente. E isso nos leva de volta à pergunta inicial: investir no exterior é proteção, oportunidade ou modismo? Pode virar modismo quando é tratado como uma solução simples para um problema complexo. Quando a discussão se resume à ideia de dolarizar a carteira, sem entender o papel real que essa exposição deveria desempenhar dentro de uma estratégia de longo prazo. Mas quando olhamos para o tema com mais profundidade, a conclusão é diferente. Investimentos internacionais não são um truque financeiro, nem uma promessa de retornos fáceis. Eles são, antes de tudo, uma ferramenta de diversificação estrutural, uma forma de reduzir dependências excessivas, ampliar o universo de oportunidades e tornar o patrimônio menos vulnerável a riscos concentrados em um único país. E existe uma reflexão que poucos investidores fazem com a devida clareza. Quando todo o seu patrimônio está exposto a uma única economia, a uma única moeda e a um único ambiente institucional, você está fazendo uma aposta muito maior do que imagina. Diversificar globalmente não é uma moda recente. É simplesmente uma consequência lógica de pensar o patrimônio em escala de décadas, em escala de mundo.